É isso mesmo. Saíram os resultados do segundo trimestre do mercado imobiliário no Brasil agora em 2024. E o resultado foi um recorde histórico de vendas de imóveis novos desde que esse levantamento foi criado em 2016. Então, na última segunda-feira, a Sebic publicou o relatório Indicadores Imobiliários Nacionais. E é um pouquinho do que aconteceu, o que está publicado nesse relatório que eu vou comentar aqui com vocês, porque você sabe, né? Todo avaliador de imóvel ele precisa conhecer o mercado imobiliário, precisa saber como é que ele está. Outra coisa importante que é preciso ser falado é que esse levantamento, Indicadores Imobiliários Nacionais, promovido pela Sebic, ele pesquisou em 221 cidades de todo o Brasil. Então a gente observa que a maior parte, né? Veja que no mapa do Brasil aí tem um monte de pontinho. Veja que a maior parte são do estado, da região sul e sudeste, né? Mas também a gente tem aí amostras de todo o Brasil. Porém, é importante lembrar que o Brasil todo tem mais de 5.568 municípios. Então, logicamente que essas 221 são cidades muito importantes, mas ele não abrange realmente todo o mercado imobiliário. E o primeiro destaque foi exatamente o que eu comecei o vídeo falando, sobre a quantidade de vendas, né? Então a quantidade de vendas mostrou um resultado histórico, né? E cresceu muito se eu for comparar tanto em relação ao primeiro trimestre, quanto se eu for comparar em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Também ali, por último, a gente vê que em relação ao semestre inteiro houve um crescimento, um aumento de 15,2% nas vendas. E olha, o segundo semestre costuma ser ainda melhor do que o primeiro historicamente. Então esse ano a gente tem tudo para realmente bater todos os recordes de vendas de imóveis. Importante lembrar que a cada venda dessa, né, nós, engenheiros arquitetos credenciados nos bancos, podemos fazer um laudo de avaliação. Então, isso vai fazer com que a gente tenha mais trabalho. E quando a gente observa a tendência, né, olhando aqui o acumulado dos últimos 12 meses, importante lembrar que isso apenas daqueles 221 municípios, tá? E também é importante lembrar que esse acumulado aqui são apenas de imóveis novos, sem contar os imóveis usados, né, que são também revendidos e que também dependem de laudo de avaliação. Então a gente observa que há uma tendência de crescimento, né, essa linha aí pontilhada verde que você vê na tela é a tendência, né? Então observa que há uma tendência de crescimento e tem acontecido isso, tá, trimestre a trimestre já há bastante tempo. Logicamente tem algumas oscilações, isso é normal porque depende muito dos humores e da economia do país como um todo, mas a tendência é de crescimento. E exatamente devido a essas oscilações, é importante lembrar que no ano passado a quantidade de lançamento de imóveis recuou. E o que isso quer dizer? As empresas estavam ali meio reticentes de lançar novos empreendimentos. Ora, agora o que acontece se temos então uma alta venda e, por outro lado, ano passado lançaram poucos empreendimentos ou menos empreendimentos do que o normal? Se existe um estoque de imóveis à venda, esse estoque vai baixar, né? Então esse aqui é o gráfico que mostra o estoque. E a gente mostra que entre o segundo trimestre do ano passado e o segundo trimestre desse ano, se a gente for comparar esses dois trimestres, houve uma queda da quantidade de ofertas de 11,5%. Aqui não precisa ser um economista para a gente lembrar daquela teoria, né, da oferta e procura. Ora, se tem uma demanda muito alta, está batendo recorde de venda, e por outro lado, a quantidade de imóveis à venda diminuiu, ou seja, os estoques diminuíram, o que você acha que vai acontecer com o preço, ou que está acontecendo com o preço dos imóveis? Está subindo. E nesse gráfico aqui, que também faz parte desse estudo, a gente observa claramente essa linha preta, né, cheia, mostra o preço dos imóveis e ali embaixo a linha cinza, né, claro, mostra o aumento dos custos de construção. Observa que desde ali aproximadamente março do ano passado vem abrindo uma boca de jacaré, né? Ou seja, o preço está crescendo mais do que o custo. Isso exatamente por quê? Porque há maior demanda de pessoas querendo comprar do que a oferta de imóveis a serem vendidos. Ora, se o preço está aumentando superior ao custo,
que uma empresa tem para construir esse empreendimento, o que tu acha que vai acontecer com a margem de lucro dessas empresas? Vai aumentar. E aí, pessoal, o que é importante a gente observar? Que além desse gráfico já mostrar uma tendência clara, né, de que os imóveis estão cada vez mais valorizados, a gente tem aqui uma outra pesquisa que mostra que nunca antes, tivemos tantas pessoas com uma estimativa de que esses imóveis vão subir ainda mais nos próximos anos, tá? E por que que isso é bom, pessoal? Por que que é bom o valor dos imóveis aumentar, né? Lógico que tudo tem vantagens e desvantagens, para quem quer comprar isso não é bom, né? Mas por que que para nós isso é bom? Porque isso movimenta a economia. Então, observa, se o preço dos imóveis está crescendo mais do que o custo, isso significa mais lucro para as empresas. Muitas empresas que estavam em compasso de espera começam a falar, opa, tá ficando interessante lançar empreendimentos. Outra coisa que vai colaborar com isso é a taxa Selic, né, que mostra aqui, esse gráfico, uma queda. Essa taxa Selic, pessoal, ela é que define, por exemplo, quando eu coloco meu dinheiro no banco, quanto que ele vai render. Então, toda a economia é baseada nessa taxa. Então, à medida em que essa taxa começa a cair, deixar o dinheiro no banco passa a não ser um bom negócio. E se do mesmo jeito está acontecendo das lucratividades aumentarem, então essas empresas, esses donos de empresa começam a pensar, opa, vou tirar meu dinheiro do banco e vou investir isso na economia real, lançando novos empreendimentos. Isso aqui fica claro em um outro levantamento feito, tá? Que é o índice de confiança da construção. Isso aqui é o gráfico, né, que mostra o índice de confiança das empresas. A gente também observa ali, bem claramente ali em junho de 2020, uma grande queda, né? Por que aconteceu isso? Por conta da pandemia. Mas se você pegar uma linha de tendência aí, você também vai perceber claramente que é uma linha de tendência de crescimento. Então esse índice de confiança vai ser e vai mostrar a predisposição das empresas em investir em novos lançamentos. E isso já está acontecendo. Vocês acham? Essas empresas elas estão de olho no mercado. Elas estão vendo, opa, as vendas estão muito altas, o estoque está baixando, o valor do imóvel está crescendo, a minha margem de lucro está crescendo, vamos lançar novos empreendimentos. Então olha aqui outro destaque desse levantamento de indicadores imobiliários. Se eu for comparar em relação ao primeiro trimestre desse ano, houve um aumento de 28% nos lançamentos de novos empreendimentos. Esse aí, pessoal, são os imóveis que nós iremos avaliar daqui a uns 2 anos, que estão sendo lançados hoje, tá? Se eu for pegar uma comparação com o segundo trimestre do ano passado, um aumento de 7%, e se eu pegar o semestre inteiro, um aumento de 6%. Então isso mostra, né, a economia real acontecendo e isso vai levar a um ciclo virtuoso. Por exemplo, onde é que eu vou enxergar esse ciclo virtuoso? Aqui eu consigo ver, por exemplo, na venda de cimento, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o setor da construção civil é chamado de uma indústria de cauda longa. Por quê? Porque quando ela cresce, uma série de outros ramos cresce. Por exemplo, fábrica de cimento, fábrica de insumos da construção, distribuidores, vendedores, etc. E aqui a gente olha, né, que houve uma queda, mas já começou a recuperar novamente, tá, o aumento do cimento. Outra coisa também que vai acontecer é a geração de empregos, né? Então veja essa notícia aqui também bem frequente, bem recente, na verdade, mostrando que a construção civil gerou mais de 180 mil novos empregos no primeiro semestre. E aí, pessoal, o que acontece quando tem, então, uma alta demanda, né, de empregos? Acontece que começa a ter falta de profissional. É isso mesmo. 7 em cada 10 empresas na construção civil já estão falando em falta de profissionais, tá? De todos os níveis, desde o servente, o pedreiro, até o engenheiro, o arquiteto. Olha aqui essa reportagem. Com a expectativa de crescimento em 2024, o setor da construção civil enfrenta apagão de mão de obra. Isso, pessoal, também fica claro o seguinte, olha, se está tendo muita vaga de emprego na construção e tem poucos profissionais que estão realmente capacitados para atuar, o que tu acha que vai acontecer com os salários? É isso mesmo, os salários começam a aumentar. Veja essa outra reportagem aqui, ó. A construção gera 18
1.000 novos empregos e alcança o melhor salário de admissão entre os setores da economia. Então, olha o círculo virtuoso que acontece quando o mercado imobiliário vai bem. Aumenta a venda de insumos, aumenta a quantidade, né, de demanda por profissionais da construção civil, tanto que já estamos tendo um apagão e os salários começaram a aumentar para todos os níveis. Inclusive, você lembra aquele gráfico que eu mostrei da confiança na construção civil? Também nessa mesma pesquisa perguntou por que algumas empresas ainda não estavam se sentindo tão confiantes. E olha só aqui como tem tudo a ver com a questão, né, que a gente está comentando. O primeiro aqui em relação ao custo da mão de obra, né? Olha aqui, ó, tem crescido a quantidade de empresas que acha que o custo da mão de obra é um fator limitante. E também aqui, ó, em primeiro lugar, a escassez de mão de obra qualificada, tá? Então a maioria das empresas aí coloca como um fator limitante ao crescimento ainda maior do mercado imobiliário da construção civil a falta de profissionais qualificados. Então, pessoal, espero que vocês tenham visto aí, sentido esse panorama do mercado imobiliário e assim que tivermos mais notícias importantes, a gente vai sempre trazer aqui para vocês. Não esqueça de você se inscrever e dar o like, tá? Para que a gente possa cada vez mais conseguir que o YouTube entregue esse tipo de comunicado para outras pessoas, porque afinal de contas nós, engenheiros, arquitetos, avaliadores, peritos, temos sempre que estar a par do mercado imobiliário. Forte abraço e até o próximo vídeo.